Aí o cara fala, não, mas eu fiz a legislação para compra de arma. Gente, compra de arma não é política de segurança pública. Eu sou a favor, repito, mas isso aí é uma questão, para mim, filosófica, tá? Não é... para mim é muito mais que isso. Eu precisava, no Brasil hoje, repensar os critérios. Eu não estou falando para acabar, viu, Glauber? É repensar os critérios para audiência de custódia, tá? Não estou falando acabar, tá? A gente lê aí em páginas policiais, não é fake news, o cara assaltando um banco e sendo liberado na audiência de custódia. Policial do BOP prendendo bandido com fuzil e o cara sendo liberado na audiência de custódia. Teve um caso em São Paulo que os policiais da Rocan, eles vão abordar o camarada. Aí, no que eles estão descendo da moto, o cara já saca um revólver e tenta atirar nos policiais e não consegue. E isso a bodycam do policial tá gravando. Eu vi isso. Aí o policial o cara consegue sanar a pane, o policial troca tiro com o camarada pula numa casa, sequestra uma mulher, faz ela de refém, troca tiro de novo com os policiais, é preso, sai falando que só não matou o policial porque a arma falhou e saiu na audiência de custódia, cara. Cara, ninguém acredita no que você está falando e é verdade. Depois o Miquéias oferece, eu vi essa história, conversamos com policiais envolvidos, essa história é verdade. Nenhum lugar do planeta Terra esse cara seria liberado, mas no Brasil ele foi liberado. Conclusão que a gente chega. Pode trazer aqui os melhores policiais do mundo, o Miquéias, o nosso Fabrício, o Derrite, quem for, o Batista. Os melhores policiais do mundo sentam aqui. Os melhores policiais do mundo sentam aqui. Pode trazer esses caras aqui, esses caras não vão resolver, meu irmão. Porque os caras vão ficar soltos. Né? Eu falei do Peixe, preso pela Core semana passada. Pela Core e pelo 14º Batalhão, né? O cara foi preso 3 vezes. É a 3ª vez que a polícia do Rio prende ele. A polícia do Rio é muito boa, rapaz. É muito boa. Prendeu o cara 3 vezes. A justiça do Rio de Janeiro é uma merda. Libertou o cara 3 vezes. E não é nenhum desrespeito ao juízo específico, não. É tudo. A estrutura, tá? Eventualmente até uma omissão do colega do Ministério Público. Com certeza em razão da legislação, que permite esse tipo de... Talvez até uma falta de observação do CNJ, que não pune esses juízes, que não conversa com esses juízes, que não orienta. Miquéias e Glauber, a ação mais vergonhosa do Rio de Janeiro, na minha opinião, não foi um juiz, tá? Foi uma Câmara Criminal. Colocou os bandidos que invadiram o hotel lá em São Conrado em liberdade. Camarada, os caras invadiram o hotel. 12 bandidos. O Blas fez a negociação. O Blas, comandante do 6º Batalhão. Ivan Blas, né? Nosso amigo. Já falou com ele aqui já, não? Caveira. Já falou com ele aqui? Não, ainda Por que tu não falou com ele, porra? Esperando o cara aceitar o convite. Deve estar proibido pela página, não deve ter, segundo a página oficial do BOP, ele não tem legitimidade, porque ele já saiu do BOP. Então não pode falar sobre questões do BOP, né? Cada um tem a sua questão, né? E o canal espera o momento certo para receber. O Blas é o maior negociador do Brasil, o cara que mais negociou ocorrência com refém. O BOP é a unidade do Brasil. Eles falam lá, Miquéias, na página do BOP, só que a gente fala mal do BOP. O BOP é a unidade do mundo que mais libertou refém através da negociação. É a melhor unidade de negociação do mundo, é o BOP. E o Blas era o negociador-chefe da unidade. E o Blas entrou num hotel cheio de bandido armado de fuzil, refém pra cacete, e o Blas convenceu os caras a colocar a arma no chão. Eles se renderam, né? E o Blas pode e deve contar essa história. Essa história deve virar um case para o mundo todo, né? Mas o Blas está proibido porque semana passada o BOP disse que essas pessoas não podem falar, que elas não são legítimas para falar sobre BOP. De tanto que vocês estão falando sobre isso, eu vou puxar essa temática já para a gente falar sobre esse ponto. Eu concluo então o seguinte, de tudo que vocês estão falando aqui. Desculpa, só, esses bandidos que o Blas prendeu, o Blas não, o BOP, né? Sim. No BOP não tem Blas, não tem... O BOP é o BOP, é o BOP, conjunto. Né? É o conjunto, sempre isso, sempre o BOP. Não tem estrelismo, nunca teve. Esses bandidos que o Blas prendeu foram soltos. Porque a Câmara Criminal do Rio de Janeiro, uma Câmara específica, acho que foi a 3ª, ou a 5ª, eu acho, resolveu soltar os caras porque teve perda de prazo do Ministério Público. O Ministério Público não conseguiu aquele termo interessante, individualizar a conduta, né? Então os caras foram soltos, cara. E uma semana depois os caras participaram de uma guerra que colocou o Rio de Janeiro de joelho, cara, durante o Rock in Rio. O Poder Judiciário do Rio de Janeiro provocou uma guerra na Rocinha, tá? Em função da falta de entendimento de uma Câmara Criminal, sabe? Foi verdade. Tá? É um desembargador que até
respondeu em várias questões esquisitas aí, né? Pode falar o nome, Glauber? É contigo. Não, não me provoca. Quem vai ser processado é você. Não me provoca, meu irmão. Não me provoca. Eu não... Tu quer ouvir? Mas eu posso ouvir depois. Agora, se quiser que todo mundo escute, é contigo, irmão. Cara, eu critiquei ele eu critiquei ele. O nome dele é Ciro Darlan. Eu critiquei ele. Ele não responde por causa dessa decisão dele, não. É por causa de outras decisões, tá? Por causa dessa específica, ele não responde. Mas ele colocou em liberdade esses bandidos, tá? Ele alega que agiu dentro da lei. E eu tenho certeza que ele agiu nessa questão dentro da lei. Tá? Em função de todas as confusões da lei brasileira que deixam um desembargador ter essa interpretação e decidir dessa forma. Então, os bandidos que o Blas prendeu, o Blas quase morreu para prender esses caras tocaram um terror no Rio de Janeiro, balearam um policial, foram soltos por perda de prazo da individualização da conduta do Ministério Público. Né? Cara, meu irmão, não tem precedente no mundo, eu juro por Deus que não tem, porque na época eu estava na RJTV e nós pesquisamos isso. Não tem precedente no mundo. E esses caras voltaram para a Rocinha e fizeram uma guerra na Rocinha durante o Rock in Rio e botaram o Rio de Janeiro de novo de joelho. Ou seja, a estrutura policial trabalhou, prendeu os bandidos e meses depois esses bandidos estavam nas ruas de novo, colocando a cidade de joelho. O que provoca isso, Glauber? Todos os cariocas querem ir embora daqui. Só você que volta para a cidade, né? Todo mundo que sai daqui quer ir embora. E eu fiz Tô fazendo um esforço danado para voltar, irmão. Tá? Mas olha só, irmão. Infelizmente, a gente acaba concluindo, e o canal sabe isso desde o início do canal, eu sempre priorizei a temática policial contada pelos policiais, né? Para que, a partir desse momento, quem assiste o canal Fala Globo Podcast vai ver a qualidade dos nossos policiais, o valor da polícia e a gente conseguir contaminar um pouco a cena. Agora, eu só consigo concluir que não adianta nada se quem faz a regra e quem diz o que pode e o que não pode são pessoas fora da polícia, estranha a polícia que não sabe nada de polícia. Sim. Né? Então, a gente fica nessa. Não pode operar às 6, não pode operar às 12, não pode ter efeito colateral, não vale a pena entrar na favela para pegar uma carga pequena de droga, não vale a pena pegar o moleque do... Tudo coisa que nós já falamos aqui no início. Não vale a pena pegar o moleque da Zona Sul, que estuda, que fala 3 línguas, que está trabalhando, que é produtivo, e botar dentro de uma cadeia, porque não se justifica, esse cara dá para recuperar. A gente vai entrando numa cena, irmão, que parece que os caras estão conseguindo ganhar o jogo de amarrar a polícia de todas as formas. E a polícia teimosa trabalha, eles vão lá e saltam na audiência de custódia. A polícia é teimosa, cara, tu falou a verdade. A polícia é teimosa, meu irmão. O polícia é teimoso, o polícia continua acreditando. Eu vou tentar arrumar essa porra, eu vou tentar arrumar isso. Eu tô desse lado, de mostrar os caras que continuam trabalhando. Agora, Glauber, sabe o que é bom nisso, cara? Assim, teu público não é só policial, você sabe disso. Eu viajo o interior do Brasil, dou palestras eventualmente, né? Então eu viajo o interior do Brasil e eu converso com gente onde você não imagina, cara. Sinop, o Lucas do Rio Verde, Sorriso. E o cara fala, pô, eu assisto, fala Glauber. Eu assisto, pô, que legal, que bacana. E aí Estavam te cobrando aqui, irmão? Sim. Sim. Que bom. Mas eu sempre cobrar aqui, porque, pô. Brasília tava difícil de ir, irmão. Rodou o Brasil todo, mas não veio no Fala Globo, irmão. Aí o cara. Cara, desculpa, meu irmão, que vergonha. Eu tava viajando, meu irmão. Tu viu? Tá Voltei pro Rio só por isso, irmão. E aí, o Glauber, o que você tem um canhão aqui, e você tá falando para 18, 12, 13, 14 milhões de brasileiros, né? Um vídeo teu aqui é muito mais acessado, mas muito mais acessado que um vídeo do UOL. Você sabe disso? Muito mais do que o UOL. Muito mais que o UOL. Então você tem a capacidade de influenciar, de fazer com que os brasileiros pensem um pouco, reflitam. E daqui a 4 anos, irmão, o cara chega, tá bom, Miquel, tu é candidato a deputado federal? O que você vai fazer? O que você vai me apresentar? Né? Eu quero saber o que você vai me apresentar. Não estou falando que ele é não, tá? Mas Tô falando, mas o que você vai me apresentar? Porque, camarada, 4 anos de governo Bolsonaro, uma bancada policial pesada, forte, com muitos votos. Não fizemos propostas de leis inteligentes, com exceção da do Derrite. Com exceção da do Derrite, que foi o fim da saidinha, né? E o Derrite, semana passada, me contou uma história interessante, cara. Uma pessoa lá em São Paulo, de periferia, que votava no Lula,
para presidente, votava no Haddad para governador de São Paulo, votou no Derrite para policial federal, para deputado federal. Derrite, eu voto em você porque eu tenho um problema com um parente que sai da cadeia na saidinha, né? Ou seja, o cara pobre concordando com o Derrite que a saidinha é um problema para a segurança. Só quem não concorda com isso é a esquerda que tenta manter essa loucura. Quem não convive com o problema. É quem não convive com o problema. Você falou certinho, Miquel.